E agora a gente vai reunir todos os componentes num arquivo de montagem. Então, até agora, a gente estava na modelação individual, esboços, recursos, criando a geometria da peça. E nesse exato momento, a gente vai criar a nossa primeira montagem, reunindo todos os componentes de peça ao seu interno. E criando também os movimentos. Lembrando que para esse passo, vamos deixar aberto todas as peças no nosso SolidWorks, ó, com o Ctrl Tab. A gente consegue verificar que todos eles estão abertos, ó, no nome. Perfeito. Então agora a gente vai criar um arquivo novo, não de peça, mas de montagem, ó, ele tem esse símbolo um pouco diferente. O meu está em italiano, então ACM, né, é o nome em italiano, então, mas para você deve estar em montagem, então, tem esse símbolo do amarelo e azul. Então, 2 cliques para começar a nossa montagem. Ele já vai colocar uma lista com os componentes abertos. Ele vai dizer, quer inserir algum deles dentro da sua montagem? Então já vem na locomotiva e já vem aqui no OK. Então ele insere a locomotiva e deixa ela fixa no espaço. A gente não consegue arrastar ela. Como se fosse o componente... O primeiro componente ele é fixo. E aí ele vai servir de base para montar os outros. Se você olha aqui na nossa árvore de projetos, agora ele tem um componente de peça dentro dele. E em cima ele tem a origem da montagem, os planos da montagem, que são diferentes da peça. Se a gente pegar a nossa peça aqui e abrir ela tem a peça inteira aqui, ó. A lista de sólidos, os planos dela, a origem, a história dela em componentes. E perfeito. Mas não é alterável. Nesse momento a gente vai se concentrar mais na montagem. Então, podemos ocultar todos momentaneamente para tirar os esboços e vamos inserir as rodas. Então, temos aqui, ó, inserir componentes e vamos procurar rodas, roda grande e vamos colocar uma. Aqui já temos a primeira alteração, a gente tinha feito um diâmetro um pouco maior, ó, 200, e os furos aqui, ó, a gente deu 2 cliques, evidenciou o esboço, e o 100 nós vamos transformar em 200. Vamos dar um reconstruir. Deu um pequeno problema. Vamos abrir o documento de peça. Isso é absolutamente normal, tudo é flexível enquanto você está trabalhando e construindo. Então, vamos pegar a nossa locomotiva e abrir, ó, abrir peça e ver o que aconteceu com ela agora. Vamos voltar aqui, ó, na história do componente que deu errado, que falhou. E vamos abrir ele, editar esboço, normal A. Ó, como o corte ele tangenciou a 0, aqui deu um problema. Ele tem que ser um pouquinho acima para ter uma margem de material, ou ir um pouco para baixo para ele saber que ultrapassou. Então, aqui é um problema matemático que ele não consegue calcular. Para resolver isso, a gente vai pegar essa face e colocar um pouquinho mais para baixo. Vamos dar um OK. E essa face aqui de baixo, demos 2 cliques. 300, vamos passar para 250. E aqui embaixo, como ele está amarrado, vamos colocar mais 50, então 1050. Perfeito. Agora vamos dar um reconstruir e ele vai conseguir fazer os furos. Perfeito. Vamos ir com a árvore até o final. E vamos salvar. Agora sim, vamos voltar para a nossa montagem com Ctrl Tab, ó. Esse aqui é um arquivo de peça. Aqui está a nossa montagem. Então, veja que quando a gente inseriu a roda, ela está solta no espaço. Nós vamos amarrá-la na posição correta.
Então a gente vai ir em posicionar, selecionar o furo e o redondo dela. Então redondo com redondo, vamos criar uma relação concêntrico, ok? E se a gente arrastar, ó, ela tá no eixo, mas ainda tem esse controle para criar. E agora a gente pode clicar na face e face coincidente, para que eles toquem. Ok. Então a primeira roda está ali, fixa, digamos, no seu eixo, e ela consegue girar aqui, ó. É o único grau de liberdade que ela tem. Vamos repetir o mesmo processo para as outras duas posições. Então, para a gente criar uma cópia da roda, segura o Ctrl e arrasta. Então, segurei o Ctrl no teclado e vou apertar aqui na roda, segurando e soltando. Ó. Segurei movimentando o mouse, cliquei, movimentei, e quando eu solto o mouse, ó, ele criou a cópia. Então vamos em posicionar novamente. Então face, aqui também, Enter. Esta face com a face de dentro, ok. Então redondo com redondo, Enter. E esta face com a face interna, Enter. Perfeito. Vamos fazer a montagem somente de um lado. Depois a gente se preocupa com o outro. Perfeito. Agora vamos inserir todas as rodas pequenas. Então, inserir componentes. E vamos encontrar... Ó, essa lista só está aqui porque os documentos estão abertos. Então, roda pequena. Perfeito. Então, a gente pode criar uma cópia para cada um. Inclusive, isso ajuda no exercício. Então, segura o Ctrl e vai criando as cópias. Perfeito. Então, vamos fazer o posicionamento. Sempre da mesma forma. Então, redondo. Face e face, redondo, redondo, face e face, e assim com todos eles. Redondo, redondo, face e face. Aqui pulou uma. Ok. E por último aqui, face e face. Perfeito, a roda pequena já está montada. Agora vamos montar os dois pistões. Então, inserir componentes, pistão grande, inserir componentes, pistão pequeno. Então, posicionar. Então, este redondo do pequeno vai ficar lá dentro do redondo do pequeno. Ó. Ele está no sentido correto. Caso contrário, a gente apertaria em inverter o alinhamento, ó, para saber qual dos dois lados. Vamos dar um OK. E esse outro redondo aqui dentro. Enter também. Então a gente pode arrastar um pouco para dentro, ó, veja que ele segue aquele caminho dele. Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Perfeito. Então veja, a gente está fazendo a montagem e isso vai interferir na modelação das peças.
Agora a gente vai unir as três com a primeira biela, ó, biela 1, que é aquela tripla. Ó, até então, cada uma é individual. Vamos usar o posicionar. Então, esse diâmetro com esse. Ok. Então, esse diâmetro e esse também. E esse diâmetro por último aqui também. Então aqui, a gente uniu os diâmetros, mas faltou ainda, ó, face com face. Então vamos unir esta face com a de dentro. Ok. Aqui tem uma coisa, ó, o diâmetro dela é 150, então se a gente clicar duas vezes no nosso diâmetro interno, ó, de 200 vamos passar para 150 também. Reconstruir lá em alto, ó, aí ele reconstruiu. Podemos afinar um pouco mais ela, então como é 150, vamos colocar 250 a grossura da nossa biela. E também mudar de cor para ficar mais didático também. Então, ó, o componente biela ele vai ter uma cor diferente. Ok. E como elas estão interconectadas agora, ó, a gente consegue movimentá-las juntas. Perfeito. Eu queria um pouco mais de pino para poder engatar a biela 2 aqui, ó. Então a gente pode dar dois cliques aqui, ó, e ele já evidenciou a cota. Então, de 100 vamos passar para 200. Aí todas as três rodas vão ficar com o pino daquela forma. Perfeito. E vamos chamar a biela número 2. Biela 2. Então aqui a gente vai ter que mudar um pouco, ó. Ela vai ter que ser furo e furo. Então vamos abrir ela. E justamente este aqui, ó, vamos eliminar. E do esboço, nós vamos fazer um corte. Um corte passante. Ó, perfeito. Salvamos o modelo e vamos para a nossa montagem. Lembrando que é importante salvar a montagem também, vamos salvar. Montagem trem. Perfeito, então agora vamos unir. Então aqui tem 150. Vamos mudar também o diâmetro para 150 aqui. E esse pino que é menor para 100. Que já está 100 no caso, isso. 250 de repente, um pouquinho mais espessa. Perfeito. E vamos montá-la agora. Então, posicionar. Diâmetro com diâmetro. Olha, foi lá para trás. E agora vamos face com face. Enter. E vamos engatar esse diâmetro lá no nosso pistão. Ok. Veja que a lógica existe. Ó, o pistão, veja que aqui, ó, ele vai para frente e para trás o pistão, ó. A gente só precisa modificar o comprimento desse elemento. Vamos sair aqui do o comprimento deste elemento com o pistão. Bem, o vai e vem é a roda, então que é a posição inicial da roda, a posição final, essa é a variação, é a mesma lá do tamanho do pistão. Então se a gente pegar a visão invisível aqui, ó,
A posição máxima do pistão, ele tem que ficar um pouco mais para frente. Mas como esse pistão aqui, vamos fazer o pistão menor. Ó, 2000, vamos colocar 1600. E mais aqui, ó, 1400. O que tiramos de um, colocamos em outro. Aqui deu um pequeno problema no componente, vamos abrir. E claro, aqui também, então, 1400. A posição do pino. Bem, ó, a posição mais dentro dele, ele tem que estar mais para dentro. Então, vamos aumentar aqui essa cota, 1800. Vamos dar um reconstruir e vamos ver onde é que ele está indo lá dentro. Ó. Então, ele está trabalhando, ó, o máximo e o mínimo. Então, o pistão lá, ele tá do tamanho correto lá dentro. Aqui fora, no caso, eu acho que tá bom também. Aqui tem um pequeno detalhe. Que era uma coisa que a gente tinha que ajustar. Por exemplo, aonde está a roda e para o nível do pistão. Isso é uma coisa que a gente tem que ajustar. Só que, por coincidência, acabou até ficando dentro. Basta que a gente pegue esse pino aqui, ó, e inverta ele. Então, a gente pode abrir a peça. Ó, pegar esse pino e inverter o sentido dele. E colocar um pouco menos. 300. Salvar. E vamos voltar para a montagem. Ela vai se atualizar. Ó, o pino ficou para dentro. Vamos diminuir ainda mais o pino, 200. Ele ficou um pouco menor. Ele ficou só com o tamanho exato que é necessário. Então, agora sim. Perfeito. Ó. Então, essa parte inicial já está pronta. Agora nós vamos prosseguir com as outras bielas. Então, vamos salvar o arquivo de montagem. Inclusive aqui tem que ser um pouco maior ainda, 300. Para ter um pino ainda para a próxima biela. Então, inserir componentes, biela 3. A gente pode fazer assim, ó. Então, aqui é 150. Então, vamos corrigir 150, 250 e um pouco menos até, 700, quem sabe. E atualizar. Vamos posicioná-la. Ó, então, falta aqui essa face com face. Esse aqui é um que ele fica um pouco solto, parece. Então, essa aqui é a biela 3. Vamos colocar a biela número 4. A biela número 4, ela é mais longa. 1400.
Como esse aqui vai ficar sempre girando com ele mesmo, se a outra estiver aqui dentro vai gerar um conflito, uma interferência. Então vamos fazer ele para fora mesmo. Então vamos aqui na biela, ela tem os componentes dela. A gente pode excluir aqueles posicionamentos anteriores. E esse aqui, ó, editar recurso. E vamos colocar ao contrário. Ok. Puxar um pouquinho para fora. E agora sim fazer face com face. Ó, então aqui nós temos 100. Então aqui, ó, temos 100. E aqui 100 também. Novamente o mesmo caminho, face com face, Enter. Arrastar para fora, ó. Então, face com face. Ok. Então, esta é a biela número 4. Número 5. E vamos pegar também a número 6. Então, prosseguindo, a biela próxima a gente vai posicioná-la na locomotiva. Para a gente girar, a gente pode clicar com o botão direito, girá-la assim mais ou menos na posição que a gente quer. E ela tem que fazer um furo depois, a gente já vai fazer. Então, diâmetro com diâmetro. Está para fora aqui. Então, diâmetro com diâmetro novamente. Porque ele, se fosse para dentro, com essa aqui já não tem colisão. Ele colidiria só com essa, mas não, ele vai lá para cima. É, perfeito. Então, vamos clicar nesta peça. E pegar os posicionamentos dela e eliminar por enquanto. Para ficar livre. E essa aqui a gente vai colocar o pino para dentro. Então, no diâmetro mudar. Mudar ao contrário aqui, ó. Dar um OK. E esta face lá dentro tem que ser eliminada para fazer de forma correta agora. Então, aqui, ó, internamente, Enter. Perfeito. Então a gente pode botá-la aqui. Agora a gente pode fazer aqui, ó, essa face de baixo. Vamos lá em avaliar e pegar medida. Então, aqui de baixo até lá no alto, ó, são 100 milímetros. Então, 100 milímetros mais a espessura de 100 milímetros. Se lá fosse 200 milímetros mais baixo, ó, vamos 2 cliques, 300. Vamos fazer reconstruir. Ó, a locomotiva ficou menor. Assim vai caber a próxima biela. Então, exatamente como a gente está vendo. Vamos lá em montagem, posicionar. Então, pino com pino. E esse pino aqui também. E essa face aqui, ó, nós vamos aqui. Perfeito, ó.
ficou correto. Vamos fazer um furo bem no meio dela. Vamos ver a questão da altura. Bem, depois a gente corrige. Então, esse aqui pode ser até um pouquinho menor, quem sabe 600. Esta aqui também é menor. De 1000 vamos passar para 700 também, quem sabe. Reconstruir. Ó, que daí enquanto gira, ó, veja que é que ele está um pouco solto ainda, mas a gente já consegue ver que conforme o movimento vai, ele empurra com o cotovelo para lá. E esse cotovelo vai fazer com que vai comandar aquela válvula, aquele pistão menor. Então vamos fazer um furo no meio aqui também. Então, esboço normal A e um diâmetro. Vamos fazer uma linha de centro e... Veja, voltamos para o documento de peça para fazer ajustes, melhorias, para atingirmos a nossa missão. 400, dimensão de 100 milímetros. Opa! Passante, ok. E vamos salvar. Voltando para o nosso modelo. Bem, aqui ó, vamos girá-lo. Ficar mais ou menos como a gente deseja. E vamos lá, então furo. Então, vamos colocar por dentro. Assim. Diâmetro com diâmetro. Essa face aqui com a outra interna. E por último, ó, isso aqui vai ser girado para trás. Diâmetro com diâmetro. Ó, já capturou. Vamos ver como ficou o nosso movimento. Com certeza a gente vai ajustar um pouco esses comprimentos. Vamos analisar a nossa filmagem da locomotiva. Veja que aquela lá, ó, ela está sempre girando ao redor, ó. Bem, eu vi uma coisa, ó, se a gente volta para o nosso modelo, percebi uma coisa no vídeo, que entre esses dois elementos, ele sempre é próximo de 90 graus, mais ou menos. Aqui, ó, 90 graus. Eu vejo que ele fica de 90 graus, ele desce um pouquinho e ele sobe um pouquinho. E esse joelho tem somente esta liberdade de movimento. Fazer com que esses dois tenham realmente esse grau de movimento que a gente acabou de falar, para limitá-lo. E quem sabe a gente tem uma resposta diferente do modelo. Vamos lá, então.
Então, aqui a gente já entra já numa coisa um pouco mais avançada. Entre essas duas faces vai ter um ângulo. Um ângulo variável. Vamos para avançado. Então ele vai de... Vamos posicionar agora com 90 graus. Mas vamos dizer que ele vai 90 mais 10 menos 10. Então vai entre 80 o mínimo e 100 o máximo. Vamos dar um OK. Então a gente criou uma alimentação. 90 graus mais ou menos 10. Então ele vai se movimentar ainda, só que dentro daquele grau de liberdade dele. Vamos ver como é que ficou agora o giro. Bem, já é um bom início, porque a gente já consegue ver que o movimento é passado para frente. Quando ele atinge o mínimo de dobra, ó, e o máximo de dobra, ele vai para trás. Então, em vez de desse aqui ficar parado, ele movimenta todo o conjunto ali. Agora, este aqui, ó, elemento, ele não está girando em torno do próprio eixo, como a gente viu no vídeo. Ele vem e volta, ó. Bem, vamos lá. Então, aqui ó, ele está todo para frente. Eu queria que ele ficasse mais vertical para poder fazer uma atuação melhor. Ó, então aqui a gente pode diminuir de repente para 400. Para que ele fique vertical ali aquela... Então é 400. Para que aconteceu alguma coisa aqui. Ah, ok. Aqui o valor é 300, né? Certo? Vamos colocar como estava antes. É a espessura. O que queremos mudar é da esquerda para a direita. Esta cota aqui, ó. Então, vamos colocar 100. Então, reconstruir. Agora sim. Ele não consegue concluir o movimento dele, ó. E se esse aqui for um pouco maior, 900. Então a gente vai testando. Ó, se ele é maior, aqui tem mais margem para girar, ó, com certeza. Perfeito. Para que ele sinta mais o vai e volta, né, o nosso furo tem que ser mais para baixo. Então, esta aqui pode ser mais longa, então 500. E o furo dentro dele... Ó, 2 cliques no furo, 300. Vamos dar um reconstruir. Então, 100 milímetros.
vamos inverter esse semilímetros, então ele vai 200 para o outro lado. Reconstruir. Agora, se a gente esticar essa aqui, a gente viu que ele acaba empurrando um pouco mais. Vamos aumentar isso aqui, então, 600. Eu diria que é satisfatório para nós desta forma. Agora nós vamos ajustar o pistão menor, que no movimento mais avançado dele, ó, aqui a gente pode fazer menor. Mas o comando é o furo lá, a posição do furo. Então, 1800, vamos fazer 1600. E esse aqui cresce 200. Vai para 1200. Assim a gente dá um reconstruir. Ok. Agora ele está na posição mais avançada e está caindo lá fora. Vamos trazê-lo para dentro. Então, vamos ver aqui a visão de dentro. Em avaliar, medida. Então, a cota lá de dentro até após aqui, ó, o pistão são 400 milímetros. Então, se a gente pegar e menos 400, então fica 1200. Construir. Ó, ele abaixou. Ele já está lá dentro. Tem um espaço a mais ali. E agora sim, ó, ele vai e volta. Perfeito. E essa sobra aqui a gente vai tirar agora. Então, 2 cliques. Então, se torna 1400. Reconstruir. Quem sabe tira um pouco mais ainda. Isso. 1300. Atualizar. Podemos mudar um pouco a cor dos componentes. Então, verde, verde. Dizendo que eles têm uma relação diferente entre eles. Alaranjado. E colorir isso aqui também. Cada qual de uma cor. Pode ser também da mesma cor. E os pistões a gente faz de roxinho. Perfeito. Agora, se a gente ocultar, a gente pode clicar no trem e ocultar.
podemos ir em montagem e clicar em copiar, espelhando. Então a gente vai, um plano de espelho é o plano central da montagem, este aqui, e os componentes espelhar são todos eles. Ó, vamos avançar. E um OK direto. Ó, perfeito. Então agora ó, estamos movimentando as duas. A gente pode clicar na locomotiva e dizer fique em transparência. Olha, aqui a gente consegue ver os dois cilindros por dentro. Então, legal. E assim, ó, explicando um pouco essa área aqui, ó, a gente quase conseguiu chegar na meta, digamos, de fazer um movimento perfeito, mas para fins didáticos foi muito bom a relação entre os componentes e criar essas relações. Vamos agora para ver um pouco mais em detalhe essa situação. Então aqui a gente tem uma imagem do funcionamento da locomotiva. É muito curioso que, olha só, aqui a gente coloca o carvão, aquece. Então o fogo, né, o ar quente passa por dentro dos tubos e esquenta toda essa área dentro dos tubos e vai para fora na chaminé, ok? E por dentro dos tubos ele passa, por fora dos tubos ele está cheio de água e a água vai esquentando, vai gerando vapor aqui em cima. E aqui em cima ele fica pressurizado ali o vapor. E aqui por cima tem uma válvula que o maquinista libera a força para a locomotiva. Então o fogo ele não está em contato com a água. São separados. Então o fogo vem, esquenta a água e vai embora. A grosso modo. E a água que se transforma em vapor e somente o vapor altamente pressurizado vai para frente, ele se reaquece novamente aqui dentro dos tubos e ele vai aqui para baixo na nossa válvula que a gente desenhou e no pistão motor. Então, o que acontece? A válvula aqui ela está avançada, então o ar quente pressurizado ele é forte, ele quer sair, ele está pressurizado. A válvula direciona ele para frente e aí ele enche de ar aqui, ó, pressurizado e empurra o pistão para frente. Nessa de empurrar o pistão para frente, ele locomoveu a roda, certo? E com o movimento essa válvula mudou de direção, então agora ela vai ir para trás. Se ela vai para trás, ela vai pegar o ar e não vai mais mandar para frente, ela vai mandar o ar para trás. E vai fazer o pistão voltar. Então o que acontece? Esse pistão ele vai para frente, para trás, para frente, para trás. E a válvula comanda ele, mandando o ar para cá e para cá. Para cá, depois para lá. Então ele faz o controle de vai e vem do pistão de baixo. Essa válvula. Então, com o movimento da roda, ele empurra, puxa. Empurra, puxa. E com o movimento da roda, através dessas alavancas que a gente buscou desenhar, a válvula é comandada pelo próprio movimento, criando esse vai e vem. Então, é dessa forma. Bem, é isso aí. A gente viu uma explicação aqui desse funcionamento e a gente percebeu que aqueles mecanismos a mais
eles promovem uma harmonia melhor. Então, quando o pistão está bem atrás, a válvula muda de posição para fazê-lo ir para frente. E quando está à frente, a válvula muda de direção. Embora a gente expressou como um pistão, mas na verdade é uma forma geométrica diferente, uma válvula. Então aqui a gente realizou o movimento da locomotiva, o princípio básico dela. Então a gente concluiu a modelagem da montagem, incluindo a modificação das partes independentes e o seu movimento. Então vamos trazer aqui visível novamente. Então a gente concluiu a montagem desse trem. No próximo episódio você vai ver o desenho 2D da montagem, incluindo a lista de material. Ok, vamos produzir esse trem. Como que a gente vai fazer? Quantas rodas pequenas são necessárias e grandes? E as bielas? Quanto de cada tipo de biela? Então, a gente vai partir para uma outra área do SolidWorks, que é a área de detalhamento. E eu te vejo no próximo episódio.